versículo 1, depois nós vamos para o 7. Versículo 1. Tem alguém que vai ficar com as crianças hoje? Tem? Senhor, nós oramos pelas crianças da tua casa, nós clamamos por ela, para que elas, ó Deus, recebam a boa semente, que elas recebam a sua palavra na salinha. Abençoa as professoras, abençoa, Deus querido, este número de crianças que cresce a cada dia. Toma, Deus, cada professor nas tuas mãos e abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Então, Atos 20, versículo 1, ele fala o seguinte: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, seguiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, o segundo, e Gaio, e Derbe, e Timóteo, e um dos da Ásia, Tíquico, e Trofino. 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Amém? Até aí. Pode se assentar. Paulo seguia, querida. E era Macedônia, Ásia Menor, Igreja de Corintos, Igreja de Filipe, Igreja de Tessalônica. Paulo não parava. Era de uma cidade para outra, era entre prisões, era entre açoites, era entre ameaças de morte. Paulo não parava. Saía de um lugar para o outro. Quando as ameaças vinham, ele ia para outro lugar. Não por medo, porque Paulo enfrentava a morte, mas por estratégia, para que ele continuasse vivo pregando o Evangelho. E assim Paulo foi. Ásia, Grécia, Troade, e ia Paulo levando e anunciando o Evangelho, e o Evangelho avançava a cada dia através da vida de Paulo. O Evangelho vai avançar através da sua vida. Ainda que você olhe e diga: meu Deus, qual é a condição? Ainda que você olhe e diga assim: meu Deus, como eu posso ir? Uma coisa é verdade, uma coisa é fato. Deus vai abençoar a tua vida e uma obra missionária está para acontecer. Você pode dizer amém? Deus quer falar hoje aos nossos corações de uma experiência que Paulo teve. Paulo, passando pelos lugares, como já falei, Troade, Filipe, a igreja ia crescendo, uma igreja na casa do carcereiro,
Quem lembra do carcereiro que ficou atônito com a pregação de Paulo? E esse carcereiro, um dos carcereiros que prendiam Paulo, nasceu uma igreja na casa dele. Tamanha era a graça que havia na vida de Paulo. O carcereiro que o mantinha na prisão se converteu e se abriu uma igreja na casa do carcereiro. Tessalônica ficou ali um mês só, mas a igreja permaneceu. A igreja continuou seguindo triunfante, mesmo sem Paulo estar lá. Sai de Atenas, e lá ele encontra Priscila e Áquila. E mais uma igreja na casa de Priscila e Áquila. As células realmente são coisas do Senhor. Culto em casa, porque toda a história de Paulo foi essa, onde ele chegava, se convertia uma família, e ali ficava uma igreja, e ali o povo perseverava, e dali se abria uma igreja, e nunca mais fechava. Era sempre assim. Era um casal, Priscila e Áquila. Era a família do carcereiro. A igreja é feita de família. A igreja é feita de convites. Você tem convidado alguma pessoa para a igreja? Querido, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Aleluia. Você tem pregado. A Bíblia conta que aqui no capítulo 20 diz que em Troade, no capítulo 20, que nós acabamos de ler, Paulo estava numa casa, e esta casa era no 3º andar. Ele estava fazendo um culto, e era dia de ceia. A Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos para partir o pão. Era noite de ceia. Ele só estava ali aquela noite, porque no outro dia de manhã, ele já tinha que seguir viagem. Ele sabia que de manhã cedo, ele teria que viajar. Mas ele estava ali. E como quem não tinha pressa, entardeceu. Deu meia-noite. E Paulo não acabou o discurso. Falando de Jesus, consolidando a igreja, dizendo: preguem o Evangelho, dizendo: vivam pelo Evangelho, dizendo: amem o Evangelho, dê a vida pelo Evangelho. E ali ele se estendeu naquele culto. A Bíblia diz que mesmo ele tendo que viajar no outro dia de manhã, ele se estendeu. E eles estavam no 3º andar. E a Bíblia diz, aqui neste capítulo, que havia um jovem chamado Eutico. E este jovem, chamado Eutico, chegou uma determinada hora, no cansaço da mensagem, porque Paulo se estendeu. Porque quem tem Jesus, quem está cheio de Jesus, se estende mesmo. Não tem pressa para acabar. E Paulo estava ali, o partir do pão, a ceia, o culto pegando fogo. E Eutico foi para a janela. E a Bíblia diz que, estando ele na janela, veio-lhe um sono profundo, e ele caiu do 3º andar.
A igreja era um sobrado. Aliás, a casa era um sobrado. E lá em cima estava pegando fogo. Pegando fogo, Paulo pregando. Não importa nada a não ser pregar o evangelho. Estou viajando, parece que eu vejo o discurso. Estou viajando amanhã de manhã. Amanhã cedinho eu já estou na estrada. Mas vocês que vão ficar aqui, irmã Maria, pregue o evangelho. Irmã Cláudia, pregue o evangelho. Jejuem, orem. Amanhã cedo eu não estou mais aqui, nem sei se vou voltar. Mas tem uma igreja aqui, tem o Espírito Santo aqui, tem Jesus aqui. E é preciso que vocês fiquem neste lugar. Entregou a igreja na mão dos discípulos de Troade. Será que se eu entregasse hoje a igreja na mão de vocês, o evangelho continuaria? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Se a mim foi entregue a responsabilidade de abrir a igreja, de fechar a igreja, de orar, de jejuar, de estar ali pregando o evangelho, a igreja de Cosmo fecha? Eu espero que não. Eu espero que cada um assuma a sua responsabilidade, porque se eu viajar amanhã de manhã, a igreja vai prosseguir. E Paulo estava pregando e Eutico foi para a janela. E a Bíblia diz que aquele jovem caiu do terceiro andar. E ele caiu morto. A Bíblia diz que ele caiu morto. Agora vocês imaginem o escândalo para o evangelho, no lugar onde estava tendo culto, num lugar onde havia a presença de Deus. Alguém vai para a janela, se encosta na janela e cai do terceiro andar e morre. Paulo, mais que depressa, deixou lá a congregação, desceu as escadas daquele lugar, e pegando Eutico, a Bíblia diz que pegando Paulo, Eutico, e abraçando ele apertadamente, Eutico voltou à vida. E ele disse para os irmãos: não se preocupem, porque ele está vivo. A Bíblia diz que morreu, que ele caiu como morto. E ele ressuscitou, voltou à vida, quando Paulo o abraçou. Mesmo sabendo que o culto estava cheio da presença de Deus, houve alguém que foi para a janela. O que eu posso aplicar aqui nesta pregação sobre estar na janela? Querido, é possível que a glória esteja aqui, e mesmo assim haja pessoas que não sintam. É possível você estar num culto em que Paulo estava pregando, cheio do Espírito Santo. Quem estava ali pregando era nada mais, nada menos que os judeus dos judeus, aquele que foi preparado pelo Senhor para propagar o Evangelho. Mas mesmo assim teve alguém que foi para a janela. É possível. O Espírito Santo está aqui dentro, o fogo está caindo, e ter alguém que não sinta. Ter alguém que esteja distraído. Tem alguém que esteja pensando em outra coisa. Aí você diz assim: mas é possível? Paulo se estendeu, porque a glória estava ali. Aí eu digo para você:
esse texto está aqui para dizer a você que é possível você estar num culto cheio de glória e você está vazio. É possível a palavra estar sendo pregada e você não abrir seu coração para recebê-la. Eutipo é tipo de alguém que parece, mas não é. Eutipo é tipo de alguém que está sentado, mas não está. Está na cadeira, está ouvindo, mas não está. Porque quem está na janela, ele está com a metade do corpo dentro do recinto e a outra metade fora. Conhece alguém assim? Está com uma parte do corpo dentro da igreja, mas a outra parte está fora. Ele está vendo o que acontece. O ministério que cantou, ele está vendo quem está pregando, ele está vendo quem está servindo a ceia, mas ele também está vendo tudo que se passa lá fora. Porque ele está na janela. Ele assiste o culto, mas ele vê tudo que está lá fora. É como alguém que está dentro da igreja, mas ele sente, vê, conhece tudo que se passa no mundo. Ele está aqui, mas ele vive o mundo. Ele está aqui, mas ele se empolga com o mundo. Ele está aqui, mas ele também precisa estar no mundo. Este lugar, querido, é um lugar que nós vemos muito. É um lugar de perigo. Você está todos os dias com o seu filho, mas você não é pai. Você tem o título de pai. Você tem a performance de pai. Mas a função de pai, você não faz. Você está dentro de casa, mas os seus filhos estão carentes. A mãe está dentro de casa, mas os filhos estão sem ela. Porque ela está perto, mas a atenção dela é para o celular. Ela está perto, mas quando a criança olha, ela diz: espera aí, porque eu não posso. Ela está com o filho, está perto do filho, mas não cuida. Ela vive com o filho, ela convive com o filho. Meu Deus, como eu sou uma mãe presente, não é não? Saia desse lugar da janela, onde você é, mas não é. Onde você é mãe, mas não é mãe. Porque você não dá a atenção que ele precisa. Todas as vezes você tem algo mais importante do que ele. Todas as vezes a sua atenção, embora você esteja ali, mas você está olhando para outras coisas. Ele está ali, passando por você, para lá e para cá. Mas o seu olhar está na janela. O que eu preciso fazer, quanto eu preciso ganhar, aquela amiga que eu preciso visitar, aquela festa que eu preciso ir, ele está ali, mas ele não tem a sua atenção. A mesma coisa, parece, é mãe, mas não é. Marido está o tempo inteiro junto da esposa, mas não é marido, porque ele nunca tem tempo para conversar, ele não tem tempo para cuidar, ele não tem tempo para amar. O melhor do seu dia não é para ela, não é para ela. Para ela são os problemas, os afazeres domésticos. Para ela, para a esposa, é aquilo que sobra
Porque ele é marido, mas não é. Pastor querido, que está na igreja para pastorear, para amar, para cuidar, mas ele está ali, mas ele não é. Por quê? Porque ele está num lugar de perigo. Janela é lugar de perigo. Porque janela é lugar de divisão. Janela é lugar de divisão, de atenção dividida. Atenção dividida. Então eu te digo, é possível que o céu se abra nesse lugar. Dons de línguas estranhas. E você fique aqui e saia dizendo que você não sentiu nada. Porque se você tem uma parte só aqui na igreja, a outra parte está na janela, principalmente porque na janela você tem, onde está o seu cérebro, o seu olhar. Você olha um pouquinho para a igreja, mas você olha para tudo que está acontecendo no mundo. E muitas das vezes o seu pescoço vira para o lado de fora e você não volta. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. É por isso que as coisas não mudam. É por isso que fica 20 anos na igreja e nada muda. Porque a atenção, ela é dividida. E janela, querido, é lugar de perigo. É lugar de morte. Então, querido, se você é mãe, seja mãe. Se você é marido, seja marido. Se você é crente, seja crente. Seja crente. Pare de dividir a atenção entre a igreja e o mundo. Eu fico um pouquinho na igreja e eu fico um pouquinho no mundo. Porque lá no mundo tem coisas que eu gosto demais. Lá no mundo tem coisas que chamam a minha atenção. Então, eu preciso estar no mundo. Acomodação. Lugar de acomodação. Tá bom para mim, só no domingo. Tá bom para mim. Eu não preciso mais de me envolver com nada, porque a minha acomodação, olha, eu já li a Bíblia, eu já orei, eu cuido da minha casa. A igreja é problema do pastor, não é problema meu. Salvação de vidas não é problema meu. Janela é lugar de acomodação. Saia deste lugar. Deixe este lugar. Se você está neste lugar, é lugar de perigo. Não fique dividido entre a igreja e o que está acontecendo lá fora. Saia da janela. Venha para dentro do templo. Venha para Cristo Jesus. Venha para o Evangelho. Corra para a sua palavra. Se envolva com a igreja. Se envolva com as coisas da igreja. E Eutico, quando foi abraçado por Paulo, tipo do Senhor Jesus, ele voltou a viver. Naturalmente, Eutico podia ser um membro que ia à igreja, que ofertava, que dizimava. Mas a acomodação tem tirado Cristo Jesus da vida de muitas pessoas. O já está bom, o meu lugar é aqui, eu não preciso fazer mais, eu já ajudei, eu já fiz isso hoje. Tem tirado muitas pessoas da igreja. A distração. Quando você está na janela, você está distraído. Quando você está na janela, tudo que acontece lá fora, um ruído de uma mosca, te chama a atenção. E a mensagem rolando.
e Paulo pregando, e o Espírito Santo tomando conta da igreja. E deu 10 horas, 11 horas, e o Espírito atuando dentro da igreja, preparando a noiva, selando a noiva, e ele na janela. Se não fosse o abraço de Paulo, ele teria morrido. Paulo desceu correndo e o abraçou. Seria um escândalo também para a igreja. Como que tem pessoas reunidas em nome de Jesus e acontece um acidente desse, alguém morre dentro da igreja? É possível morrer dentro da igreja? É possível morrer sentado dentro da igreja? Sim, é possível morrer dentro da igreja. É possível estar morto dentro da igreja. É possível morrer dentro da igreja. Se você não se envolve, se você não pratica o evangelho, se você não pratica oração, se você, enquanto o culto está rolando, você está na janela, você está correndo um sério risco de morrer. É possível estar no meio do fogo e estar frio? Sim, é possível. É possível você estar no meio de uma glória. As pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. É possível o Espírito Santo estar neste lugar. É possível o Senhor abrir o céu, rasgar o céu, línguas estranhas, louvores, o fogo pegando, a sarça pegando. E você está frio, no meio do fogo e gelado. Sabe por quê? Alguém fica no meio do fogo e gelado por causa da janela. Porque para você chegar na janela, você precisa se afastar um pouco do lugar onde está o centro das pessoas. Você vai ter que se afastar um pouco. Você não está envolvido com nada, porque quem está na janela não está envolvido com nada. Tem oração de manhã, ele não está. Qualquer coisa, tem culto de manhã, ele não está. Porque ele está na janela. O convite do Espírito Santo essa noite é dizer para você: não morra, não caia, permaneça no meio do fogo, porque aqui há fogo, aqui há liberação de bênção, aqui há cura de enfermidades, aqui há o que você precisa para pregar o evangelho e encher esse lugar, e encher o céu. Mas você precisa sair desse lugar de acomodação, deste lugar que já fiz, já orei hoje, já falei hoje, na hora de dormir eu já fechei o olho e disse: Deus, toma conta da minha noite. Tá bom. Não, eu não durmo sem orar, não, eu oro. Não, eu vou à igreja, eu sento lá e assisto. Não é necessário, não é o suficiente. Vir à igreja não faz você participante da ceia. Vir à igreja não faz de você participante da mesa do Senhor. O que faz você participante da mesa do Senhor é o envolvimento com Ele. É o envolvimento. É você estar e dizer: Senhor, eu estou aqui. A aparência: eu já sou crente há muito tempo, eu já tenho casca. Eu já vi muita pregação. Eu já li muita palavra. Por isso agora eu estou nesse lugar de acomodação. Tá bom para mim. Você está correndo um sério perigo. Provavelmente eu era um crente, dizimista, ofertante, mas ele estava num lugar de perigo. Se você se sente acomodado, busque ao Senhor. Se você se sente sem
sem motivação mais de estar na igreja, busque ao Senhor. Se a sua expectativa quando você vem à igreja não é adorar o Senhor, você está num lugar de perigo. Você está num lugar de perigo. É possível estar na igreja e não ser salvo. Eu quero estar pregando nessa igreja para uma multidão de salvos. Eu quero ter feito a minha parte da sua vida. E o alerta do Espírito Santo na minha vida para você esta noite é: se envolva. Se envolva, porque é possível estar na igreja todos os dias e não ser arrebatado. Ministério de louvor. Eu já estou indo para o final. Esta noite o Senhor nos convida para algo que é decisão. Eu preciso de uma decisão. E qual é essa decisão, pastora? É a decisão de me entregar. É a decisão de me entregar. De entregar a minha vida e o meu tempo e estar inteiro. Deus não te quer por parte. Ele não te quer fracionado, Ele não te quer em partes, Ele não te quer só no domingo, Ele não te quer só na hora que você está aqui. Ele quer o seu dia, Ele quer a sua manhã, Ele quer a sua tarde, Ele quer a sua voz pregando o Evangelho, Ele quer que você saia da janela, do comodismo, da distração. Aleluia. Fazer de todo o coração. Estar na igreja de todo o coração. De todo o entendimento. De toda a tua alma. Por que que o Senhor, por que que o dízimo fala que você precisa separar a primeira parte e entregar? Dizime a sua vida. Dizime a sua hora. Dizime a sua atenção. O Senhor não recebe culto de distraído. O Senhor não recebe culto de quem só entrega a metade. Você pensa que o Senhor aceita todo culto? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Não é o nosso caso aqui. Eu conheço as minhas ovelhas. Mas há culto que o Senhor dá as costas. A igreja está cantando aí. E Jesus faz isso. Ele não recebe qualquer culto. Ele não recebe o culto que você não prioriza. O culto que você não adora de verdade. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a verdade que está em você. Ele conhece que o vir à igreja é um ato costumeiro, porque quando eu chego da minha casa, todo mundo já sabe que chegou o problema. Eu estou aqui, Senhor, eu te adoro, mas quando eu chego em casa, as panelas tremem de medo. O seu marido diz: meu Deus, chegou o problema. Eu não mudo. Eu não faço a minha parte. Nós vimos aqui no culto de quarta-feira, pastor Davi pregando que uma rainha tola, perdeu o reinado.
perdeu o seu lugar para uma serva, para uma mulher cativa, mas cheia de sabedoria. Ela não entendeu que desonrando o marido, ela estava desonrando a sua casa, os seus filhos, os seus netos. Por que não dizer a sua geração? Eu conheço isso na prática. Eu conheço uma mulher que tinha um lar cristão e a desonra ao marido fez a família dela ficar em farrapos. Que os filhos vinham ela desonrar e desonrava também. Porque o filho menor via ela desonrar e desonrava também. Quando ele chamava a atenção dos filhos, os filhos diziam: você é um bobão, minha mãe disse que você é isso e aquilo. Foi o que aconteceu com a rainha. Ela desonrou ele, ela não pôde mais ficar, ainda que o rei não quisesse tirar Vasti, ele teria que tirar, porque senão ele ia perder o reino. Ele ia perder o respeito de todas as mulheres do reino. E ela perdeu o seu reinado para uma mulher cativa, vinda de uma terra cativa, serva, reinou no lugar dela. Querido, outra pessoa pode reinar no seu lugar. A empresa que era para ser sua pode não ser. O dinheiro que viria para a sua mão pode não vir. A saúde que era para você pode não ter. Levantam-se os filhos, a Bíblia diz: levantam-se os filhos e a chamam de bem-aventurada. Você pode perder a honra e o respeito dos seus filhos, porque você não honrou a Deus. Vamos ser sábios. Vamos fazer a coisa certa. Não deva nada a ninguém, muito menos a Deus. Não deva o tempo a Deus. Não deva os dízimos a Deus. Não deva a prioridade a Deus. Não deva nada a ninguém, muito menos a Deus. Não deva a adoração a Deus. Não deva o tempo que você dá a tantas coisas e abandona a palavra de Deus. Coisas que você carrega há anos na sua vida. Anos praticando determinadas coisas. Anos praticando o mesmo pecado, agindo da mesma forma, mas você está sentado na igreja. Estar sentado na igreja é um bom sinal. Aleluia! Porque não existe lugar melhor do que esse. Mas você precisa assumir a sua cristandade. Eu não sou uma crente de mentira. Eu não sou um pastor de mentira. Eu não sou um levita de mentira. A minha vida, ela é uma carta aberta. Eu posso ter andado no mundo, posso ter praticado muitas iniquidades, mas no dia que eu disse: Senhor, eis-me aqui, eu me lancei ao Evangelho e nunca mais eu estive na janela. Nunca mais eu estive sentada num culto, mas o meu pensamento está no mundo. Nunca mais eu estive do lado do meu marido, mas o meu pensamento era outro. Nunca
Nunca mais eu roubei a Deus dos dízimos e das ofertas. Houve uma mudança na minha vida, houve uma transformação na minha vida. Coisas pequenas, mas que eu sei que eu preciso deixar. Venha inteiro para Deus. Venha inteiro. Venha inteiro com os dízimos e com as ofertas. Venha inteiro com o seu tempo. Venha inteiro com a sua dignidade. Venha inteiro com a sua verdade. Venha inteiro com a sua sinceridade. Saia do lugar de perigo. Para que andar na beira do abismo se você tem um altar? Para que andar entre as pedras se eu tenho pão? Para que andar na beira do abismo? Ó, na beirinha do abismo, se eu tenho um altar, eu tenho a presença de Deus para andar, eu tenho a lei do Senhor para andar, eu tenho os princípios de Deus para andar. Por que que eu vou andar por caminhos da carne, por caminhos de iniquidade, por caminhos que não vão trazer nada para mim, por caminhos de distração? Vamos estar inteiro. O convite do Espírito Santo desta noite é: venha inteiro para Deus. Venha inteiro. Se alguma coisa está dividindo você, se alguma coisa está dividindo a sua atenção, se alguma coisa está dividindo ainda o seu pensamento, você ainda toscaneja em dois sentidos, em dois pensamentos. Se você ainda está com o corpo dentro da igreja, mas a cabeça no mundo, o Senhor te diz essa noite: saia desse lugar. Saia deste lugar de pensamentos maldosos. Saia desse lugar de perigo. Saia desse lugar, porque ele vai te matar. Mas não tem problema não. Hoje eu estou aqui na pornografia, mas domingo eu estou na igreja. Hoje eu estou aqui sonegando meu tempo a Deus, mas domingo eu estou na igreja. Hoje eu estou aqui nessa beira de abismo. Deixa eu chegar só na beira. Eu não vou entrar não. Eu não vou cair não. Domingo eu estou lá. Domingo eu estou na igreja. Mas deixa eu chegar só na beirada. Só na beirada. E olhar o abismo. Você se acostumou a chegar na beirada e olhar o abismo. O conselho de Deus para você nesta noite: saia desse lugar. Saia. Saia. O diabo está te enganando, dizendo que você domingo vai estar na igreja e a sua culpa vai diminuir. Mas hoje eu estou na beira do pecado. Não, pastora, mas eu não pratiquei não. Eu só fui para a janela da internet. Eu só fui para a janela da conversa daquele colega de trabalho que você sabe que é do diabo. Eu só fui um pouquinho para a janela naquela amizade com aquela pessoa que não presta. Hoje eu presenciei uma briga entre casais
que quase deu em morte, porque alguém foi visitar a casa do casal. Crente, mas fez uma amizade na faculdade, sabe? Foi para a janela um pouquinho, foi para a beira do abismo um pouquinho. E quando eu vi aquela situação, criança chorando, o marido já quase batendo na mulher, vou para a delegacia. E aí o Senhor me disse na hora, foi a amiga. Foi ela que trouxe para dentro dessa casa essa desgraça que está acontecendo aqui agora. Foi ela. O espírito maligno que atua na vida dela levou para dentro da casa dela uma legião de demônios que eles brigaram como nunca brigaram, quase deu polícia. Sabe o que é isso? Eu vou para a janela um pouquinho. Estou cansada. Só oro, vou para a igreja, leio. Ouço os pastores pregar. Eu vou um pouquinho para a janela. Eu conheci alguém, bacana, legal. Vou levar para minha casa. É domingo, vou fazer uma comida e vou chamar ela. A visita, o final da visita, quase deu polícia. E o Senhor falou no meu coração, filho, isso que aconteceu lá, pode chamar a dona da casa, vai lá. Quem trouxe essa legião para dentro da casa dela foi a amiga, foi a janela. Conheci uma pessoa bacana na faculdade, vou levar para dentro da minha casa. Distração. Você não pode estar distraído. Existe um adversário que luta contra a sua vida, contra a sua casa 24 horas. Ele não brinca. Ele não dorme de te atacar. Ele não cansa de perseguir os seus filhos. Ele não cansa. Quando você acha que está tudo bom, explode uma bomba. Porque saia da janela. Saia. É lugar de perigo. Tudo que te afasta da igreja é janela. Eu estou fazendo um curso, tá, é muito bom, mas eu não posso estar na igreja. Acabou. Não é bom não. Não é bom não. Eu arranjei um trabalho, eu vou ganhar mais, mas eu não posso estar na igreja. Não é bom não. Que aquele dinheiro a mais que você vai ganhar vai trazer junto com ele tanta desgraça, tanto prejuízo, que este dinheiro que você vai ganhar pode custar a sua queda da janela. E ele está abrindo, o diabo ultimamente, ele está abrindo muitas janelas, porque Jesus, ele abre a porta, porque a porta você tem que ter uma chave para abrir, né, pastor? Mas janela não. As janelas vão se abrindo. Filme pornô. A moça lá do trabalho que vive dizendo que você é lindo. O suborno que alguém te ofereceu, tudo isso é janela. O diabo só oferece janela. Porque ele sabe que você vai para ela distraído, como eu, tipo. Mesmo que tenha um culto aqui atrás no domingo, mesmo que tenha um culto aqui, você é crente, mas ele abre uma janela e você vai, e dali você cai. E se não tivesse Paulo ali, cheio da glória, aquele homem tinha morrido dentro da igreja, porque se distraiu olhando uma janela. Vinha inteiro, querido. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua intimidade com Deus. Eu não sei como é que está o seu acordar e o seu levantar com Deus.
Mas não se distraia. Na vida cristã não há lugar para distrações. Na vida cristã não há lugar para metade, para porcentagem. Eu dou 20% da minha vida, eu dou 30%, eu dou 40%, eu dou 50%. Não. Ele quer você. Ele quer você. Porque quando você pega o dinheiro e dá uma oferenda, não é mais evangelho. Quando você paga um guru para abençoar a sua vida e você não precisa de relacionamento, não é mais evangelho. Se você está na igreja, eu sinto muito dizer isso para você, e você não tem relacionamento, você não está em Cristo Jesus. Há relacionamento eu ir para a célula? Não. Relacionamento é eu estar domingo na igreja? Não. Relacionamento é você estar inteiro com Deus. Ele só quer você inteiro, entendeu? Você não é como uma fruta para Deus, que você dividiu uma porcentagem e Deus vai comer, vai aceitar aquele 20% da sua vida. Nós nos enganamos quando chegamos numa igreja e diminuímos a culpa daquilo que a gente faz durante a semana. Mas isso não te aproxima de Deus, não. O que te aproxima de Deus, o que te traz perdão, o que te traz libertação, o que te traz vida abundante, graça de Deus, é você se dar por inteiro. Venha por inteiro para os cultos, venha por inteiro para a hora de oração, venha por inteiro, esteja com Ele por inteiro, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai sair dessa janela, deste lugar de perigo, de caminhar entre abismo, de caminhar entre as pedras, de caminhar no declínio, de altos e baixos. Segunda-feira eu estou com os meus amigos, mas quarta-feira eu estou na igreja. Você vai sair desse engano, porque se você não tem vida com Deus, você não é de Deus. Quer saber se você é de Deus? Quer saber se você está em Deus? Não precisa ninguém te dizer. É só você mede o seu relacionamento. Quantas vezes você chega perto dele durante o dia? Quantas vezes você no dia adora ele? Quantas vezes na sua conversa você bendiz o nome dele? Quantas vezes você lê a palavra? Quantas vezes você fala dele? Quer saber? Não sou eu que vou te medir. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e tome desse cálice. É noite de você se examinar. Pastor não pode examinar você, não. Sua esposa não pode te examinar. Examine o homem a si mesmo e tome desse cálice. Quer saber o nível? Chegue em casa hoje, feche o seu olho e vê quanto de Deus tem o seu dia. Quanto o seu dia tem de Deus? Quanto o seu pensamento tem de Deus? Quanto a sua fala tem de Deus? Quanto com quem você
você se relaciona tem de Deus. Olha as pessoas que você convive, os seus amigos, quanto eles têm de Deus. E aí você vai medir. Eu me relaciono com 10 pessoas. Quanto essas pessoas têm de Deus? Quanto eu falei de Deus? Quanto eu anunciei o Evangelho? Quanto eu pedi perdão? Quanto eu me postei? Quanto eu ouvi de louvor? Quanto eu ouvi de mensagem? Quanto eu meditei na palavra? E aí você vai ver, o índice que der, não precisa você me falar, mas o índice que der, vai trazer para você a certeza, se você está em Deus. E aí a palavra de Deus para você é: examine o homem a si mesmo e tome desse cálice. Neste examinar, você pode pedir perdão e dizer: Senhor, o índice deu muito baixo, mas amanhã eu estou fazendo de novo. Eu estou novamente recomeçando. Cada vez que o sol se abre sobre a sua cabeça, Ele está dizendo que você tem uma oportunidade de estar em Cristo. Eu nem digo de ser um marido melhor, ser uma pessoa melhor, não. A questão aqui é estar em Cristo. Porque você pode ser crente, ser membro de uma igreja e não estar em Cristo Jesus. Eu espero que você meça, faça um exame da sua vida e amanhã de manhã você possa recomeçar sendo um crente em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Não engane, não minta, seja de verdade. Se é esposa, seja esposa de verdade. Se é marido, seja marido de verdade. Se é crente, seja crente de verdade. Se é pastor, seja pastor de verdade.
parecer santa para vocês, mas a mentira da minha máscara vai me levar para o inferno. Se a soberba do meu coração, se eu não cuidar do meu coração, e a soberba do meu coração invadir a minha alma, eu vou continuar sendo a mesma para vocês, mas a soberba vai me levar para o inferno. Se eu pecar amanhã de manhã e eu chegar aqui neste púlpito e pregar, vocês vão olhar para mim e vão ver a mesma pessoa. Porque é possível pregar sem Jesus. É possível ser marido sem fidelidade. É possível ser amiga sem sinceridade. Se eu pecar, amanhã eu vou estar aqui com esta mesma cara. Vou colocar uma máscara e vou estar aqui. Mas eu vou enganar a igreja, mas eu não vou enganar a Deus. Não vou enganar a Deus. Que a máscara, que você não confie na máscara, que você não confie no seu coração, que você não confie. Eu faço isso há tanto tempo, eu peco este pecado há tanto tempo e nada acontece comigo. Ah, querido Espírito Santo, nessa noite, Ele manda eu dizer para a igreja: seja santo, abandone a máscara, abandone a mentira, abandone a falsidade. Seja uma pessoa de verdade. De verdade. De verdade. Só a palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com um som imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com um som imbatível eu serei. Vai terminar. Você está com a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor nesta hora, querido. Jeanzinho, coloca o QR Code, por favor. Ofertar, dizimar na casa do Senhor. Assim que você tiver a sua oferta,